Olá, estamos aqui novamente com aquelas conversas boas com espíritas progressistas do Brasil. Hoje eu quero conversar com o Carlos Orfan e ele vai contar para a gente uma história bacana sobre o Sejus, que é o coletivo do qual eu participo, qual eu faço parte. Carlos, querido, bem-vindo. Tu já é um velho conhecido da nossa turma, mas os que chegam agora te apresenta e vamos lá. Tá bom. Bom, Suzy, primeiro, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, né? Já que esse programa vai ao ar, vai ficar à Sim. disposição de todo mundo. Então, cumprimentar todos e todas aí, todos, né, do seu canal, e cumprimentar você, dizer que é uma alegria estar aqui, né? Eu, como você disse, sou um dos coordenadores aí do Sejus, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social, né, que sou espírita já há uns 30 anos. Que legal. Carlos, conta pra gente como é que começou tudo isso. Eu faço parte, mas eu sei que a ideia meio que surgiu por aí, dessa cabecinha que estava junto É, lá no início. Conta pra gente que eu também quero então, participar dessa história. en- então, menina, foi assim. Eu sou filiado ao PT, né? Sim, eu Eu também. fui militante, eu sou militante e dirigente partidário aqui na minha cidade. E eu fui vereador pelo PT aqui por 2 mandatos, né? Fui presidente da Câmara. Nós chegamos a Ai, que governar bom, que legal. o PT, e uma cidade extremamente conservadora, né? Mas a gente Como é que naquele é o período, nome da cidade? Como é? a minha cidade é Bebedouro, é no norte do estado de São Paulo, né? Quase na divisa de Minas Gerais, perto daquele W, assim, do Rio Grande, do mapa tem um Sim, W, o Rio Grande faz um W, assim, né? sim. No meio do centro-norte do estado de São Paulo, divisa com Aham. Minas, tem aquela curva do Rio Grande. Então dá 80 quilômetros ali daquela curva do Rio Grande ali. Sim. Então, Bebedouro é uma cidade do interior paulista, muito extremamente conservadora, mas muito próxima aqui de Ribeirão Preto, da grande não, que ainda não temos essa região de Ribeirão. Então, da macro região de Ribeirão Preto, né, onde o Palácio da Herança, na época, ele feito de Ribeirão, menino ainda, foi Uhum. um foguete o Palocci. Depois fez tudo aquela coisa que ninguém entendeu bem, né? Pois é, aquilo. Mas era um grande quadro e mobilizou toda a região. Então, quando ele foi eleito, depois foi. Antes dele ir até para o governo Lula, né, que já era o segundo mandato dele em Ribeirão, houve uma onda vermelha aqui na região e nós elegemos Sim. várias cidades, prefeitos em toda a região, e elegemos aqui na nossa cidade também Bebedouro. Bom, mas aí, em 80 não, né? Em 2017, acho que acredito por aí, Sim. todo aquele período, aquele ainda processo de tá enfrentando o golpe, Sim. Dilma, aquela coisa horrorosa, aquele processo horrível, né? Um crescimento à extrema-direita já no movimento espírita, a gente ficou meio. Ficou Aí, estranho, né? processo eleitoral, Bolsonaro aparecendo e tal. Então a gente começou a ver que tinha problemas ali na casa espírita e a gente já não conseguia mais ficar à vontade, né? O ponto das pessoas, a gente ter dentro da própria casa pessoas nos olhando torto, né? Nos tirando da tribuna espírita, nos impedindo Sim. de fazer palestras, de fazer algumas coisas. Eu fazia aqui na região também, né? Tal. Igual, a mesma situação, Carlos. É, isso aconteceu com todo mundo, Com né? todo mundo. Com quase todo mundo de esquerda no movimento espírita. Então, tivemos problemas. Aí eu falei, olha, a gente está. Aí me deu na cabeça, eu nem sei bem por quê, viu, Suzy? Eu sei que era para chorar, né? Sim, A gente tem tantos grupos no WhatsApp, né? Grupo disso, grupo daquilo.
eu vou montar um grupo de espíritas de esquerda aqui na cidade para a gente chorar junto, né? Sim, sim, era mais para Tinha, desabafar. é mais para chorar junto, né? Aí juntei ali e tem gente que era petista, assim, declarado, e tal, no movimento espírita aqui, né? Sim, Então eu juntei 14 pessoas. 14 pessoas fui colocando nesse grupo, tá? Propondo para eles algumas reflexões, né? E tal, falando da importância da gente estar junto, né? Discutindo um pouco esse momento no espiritismo e tal. Isso foi lá, mais ou menos, acho que foi no final de 2017, né? Comecinho de 2018, né? Por aí. E aí, ficamos naquele grupo, só que nem todo mundo deu muita importância para ele. Então, para você ter uma ideia, daquele grupo 14, depois, quando nós avançamos no Sejus, ninguém ficou, só ficou eu. Hoje nós temos, de bebedouro, hoje uns 3 ou 4, mas participam muito pouco. tu vê só. Saiu todo mundo daquela época. Mas eu também não sei por que motivo, assim, eu lembro que eu vi nas redes sociais, naqueles movimentos que estavam tendo contra o golpe e tal, mesmo depois de protesto contra o governo Temer, pelo Fora Temer, a gente participou Sim, das coisas a favor da democracia e tal. Eu vi uma faixa, uma foto nas redes sociais, é uma mensagem que eu não lembro bem, acho que era alguma coisa em defesa da democracia, e assinado Espíritas à Esquerda. é o Negócio- pessoal da Bahia, sim. Então, Aham. aí eu vi que uma delas era a Jussara, não sei se é da Bahia, a Jussara Volpato. Isso. Ela, A Jussara é do Espírito Santo, mas o do Espíritas à Santo, Esquerda começou na Bahia, na digamos Bahia. assim, o núcleo, Aí tinha um grupo, tinha uma comunidade também no WhatsApp, no Facebook, né? Eu entrei, Sim, cara, porque ela postou, eu pedi amizade para ela tal, que e pedi para ela, legal. funcionava tal, eu entrei um pouco ali, comecei a observar, e aí eu não sei bem por quê, eu acho que eu falei para ela que a gente tinha, o que eu tinha formado esse grupo e tal, né? E aí foi entrando mais pessoas, sabe? Sim, Entrando mais gente. alguém É, me colocou lá, Carlos, eu não sei Oi? nem quem foi. Foi alguém do Facebook também, que era Então, porque um. lá no começo ainda era muito pequenininho, a gente não agia muito na internet, não tinha muitas ferramentas também. Lá em 2017 não tinha tanta ferramenta assim, ou pelo menos a gente não conhecia, né? Sim, Tinha um blog, tinha os blogs, né? E estava surgindo o tal do Hangouts, né? Que era sim, uma plataforma desse que a gente conseguia falar aqui, um vendo o outro e tal, né? Podia até passar ao vivo ou gravar. sim. Companheiro, entrou um companheiro, o que a gente fazia no início? Aí eu abri um blog e as pessoas, a gente propõe um tema e discutia no WhatsApp. Aí todo comentário que as pessoas faziam, eu copiava e colava no blog. Sim, sim. Colava no blog. Falava, fulano falou isso. Aí lá, fulano falou isso. É o seguinte, começou a formar. Imagine, você copia. Hoje já não está tão, está mais organizado, está mais disciplinado para o estudo. Mas mesmo assim, mesmo quando tem muito comentário, como é que você vai ficar pronto? Mas foi assim, bem rudimentar, né? Aí entrou um companheiro de Ribeirão Preto, companheiro de Ribeirão Preto, que foi articulista da Folha de São Paulo. É um companheiro, ele chama Galeno Amorim. Ah, Ele já querido, sim, eu conversei com o conhece Galeno o aqui Galeno? também. Sim, eu Então, me lembro do o Galeno, Galeno, querido. o Galeno tava, o Galeno também foi candidato a prefeito, não sei se em Sertãozinho ou Ribeirão Preto pelo PT também. Eu não lembro se foi em Ribeirão ou se ele foi a gente nossa também, né? E ele com livro, ele foi secretário da Cultura, se eu não me engano, o Livre Ribeirão, que hoje independente do governo que está governando, ensinou o Hangout. Vamos fazer no tal, que era aquele processo tá, todo, e a gente isso, como é que é? Explica para gente. Programas, né, pela internet, por essa plataforma. E esse programa toda terça-feira, né? Produz Sim. um debate. Gente, vou juntando um monte de gente. O Galera está com outras atividades. Ele tem um trabalho bonito, né? Com
de biblioteca É, volante. Muito legal o trabalho tem, dele. tem chama Cone, tem um nome, né? Conepar, alguma coisa assim, congresso, né? Tem um evento, tem um Sim, livro, eu acho que é Cone, coisa assim, o Cone, não lembro agora, mas um evento dele. sim, é de literatura, de leitura. Mas é literatura geral, né? Sim, sim, sim. Não, não é espírita. Esse é o trabalho Literatura dele geral. mesmo. É. Hum. E foi juntando gente, né? Entrou você, Pavão, de São Paulo, também muito até metades do estado, depois ela se afastou por problemas mais. Ela andou se afastando, continua com a gente. Aí entrou o Felipe, teve contato com o Sérgio Aleixo, com o Signo também, o Uhum. Goiano, que é muito estudioso, né? Da doutrina. Aí entrou também o Eli Moraes, de Goiás, e vários outros, das Alagoas, né? Outros companheiros que a gente foi tendo contato. Então a gente foi crescendo. O Felipe, que grupos, Felipe Albani, criou vários outros grupos de debate nesse Esses grupo. grupos existem ainda, Carlos? Esses outros grupos de debate? Então, hoje, do Sejus, que é o primordial, que é o primeiro, né, que deu origem, que é os que você participa conosco, a gente escolhe os gente, depois estuda por semana WhatsApp e vai no canal do Sejus no YouTube, essas Sim. feiras. Também já participou. E grupo de diversidades, né? É, diversidade, né, que o Felipe criou, também do Quilombo, fala da questão. Racial? Uhum. A Juventude, que também criou, depois criou Kardec Debates, que foi só obras mesmo de Kardec, tanto, e um outro de pessoas que têm muita vontade de tudo a política. Então ela fala, vamos para o bate-papo, tudo quanto é Sim, tema político. E hoje, o Felipe se afastou um pouquinho. sim. Então, como a gente, para tocar tudo, a gente, com aquele grupo primordial, Kardec mais debate, é o companheiro, nossa, me fugiu, Ítalo, Ítalo. que coordena. Nós temos também a Quilombo, ficou a companheira Nazaré, ela está acho que Uhum. ela resolveu tocar, mesmo de lá ela quis tocar Sim. e ela tá tocando e, e o bate-papo. A gente não tem mais, pelo menos não tem. A gente tinha muito pouco parte de diversidade de gênero. Sim. Eu Eu ia tenho, esperando. eu te falei que eu tenho essa lista aqui de pessoas do meu canal que querem entrar no Sejus, né? Eu vou acrescentá-los nos dois grupos. Eu vou botar eles no bate-papo e no de estudos. E aí eles veem A como gente é que vai faz lá, ser. Suzy, Oi? o Felipe, o que a gente faz. Tem um outro grupo, que eu também não disse, mas é transitório. É Uhum, uma, é, é uma pré-grupo. uhum. Vai para lá, ela fica. As possibilidades, e de lá, então, ela escolhe. Para onde ela quer ir? É o Ah, então eu vou botar esse pessoal lá, Carlos. Eu acho voto, que é melhor. eu te passo. A Tá, tu me gente. passa Homens, para mim, eu peço para o Felipe. Porque o me Felipe está passa o afastado link, isso, porque daí esse da gente pessoal alguma coisa. decide para quais desses Isso. outros grupos eles querem ir.
Eu não estou travando para ti, Carlos? Não, Tá, ok. eu estou travando aí? Bocadinho. Pode ser a minha internet, viu? A minha Eu internet, também tenho problema aqui com a minha internet. Mas, enfim, a gente pode está ser se que... virando. Então, Então, vamos Suzy, fazer isso. Tu me passa cresce- esse link, tá? nós crescemos 200 grupo de WhatsApp nesse grupo, Sim, tem bastante, com bastante participação. E no YouTube também nós temos 800 pessoas inscritas no nosso canal. sim, muito, muito legal. Tem muita participação, que é ao vivo, né, Suzy? Mas e pessoas aí tocando os corações. Aí uma coisa importante também é que ela era conhecida, pessoal do... Quem, Carlos? A Carla, A Carla, sim, sim. era de São Paulo, ela, né, Uhum. era muito conhecida do Mauro Lopes, Ah, sim, tem o Paz e na Bem, época, né? Uhum. ele estava na TV 7. Hoje ele está no No Mauro Lopes. O Mauro fórum, eu Lopes acho que ele tá, né? Não, é um grande fórum. sujeito, né? Ele é um amor, né? Ele é um amor. Ele é um grande sujeito. É, Ele, ele criou o canal, né? Espiritualidade, né? sim. Falando de espiritualidade. Ele falou até com o pessoal do 247, canal coligado, né? O 247 ficou, mas ele tem vida paz e bem. Você citou. É, sim. Olha, o amigo do Leonardo Boff, É do muito Frei bacana. Beto, do Júlio Lancelotti, ele é muito ligado a essas pessoas. A Esse Carla cara. continua no Paz e Bem? Eu acho que de vez em quando faz, a gente, eu acho que agora deu uma afastada e o Felipe nos programas gravados, Sim. quase bem, que chama, nosso programa chama-se Carisma, que a Caminhos do gente Espiritismo, sim. porque tem candomblé, tem nós, tem catolicismo, tem Sim. evangélico, tem um Sim, pessoal várias religiões, né, que que falam sobre fala de espiritualidade. espiritualidade. E então a gente avança por aí, né, Suzy? Sim, sim. Nossa, em pouco tempo foi feito bastante coisa. Meu Deus, em pouco É, tempo é, foi nós feito. temos um debate agora, um debate meio que, vamos dizer, não um debate aberto, pautado, mas assim, é uma pauta natural que surgiu entre nós, assim, pelo menos para a gente pensar alguma coisa, que é o que nós vamos fazer da vida, né? O que o movimento espírita progressista, o que os espíritas progressistas vão fazer da vida? Quer dizer, eles vão se meter dentro Sim, do organizado, eles vão se apartar, ou como é que é, né? Ou mesmo que se forem se apartar do movimento chamado movimento hegemônico febiano, né? Da FEB, vai se apartar, vai atuar por dentro do movimento, como é, é que... Porque tem gente entre nós que continua fazendo suas atividades no movimento sim. espírita tradicional, lá, Uhum, esse movimento hegemônico aí, ao qual a gente tem muitas críticas, mas também tem muita gente que participa dele e faz o sim. enfrentamento ali dentro, faz o debate ali dentro. É, Eu cansei, né? Eu cansei, não me senti bem e eu afastei. também não tenho como Continua, voltar. né? Uhum. A Carla, por exemplo, também ela participava de atividades na federação em São Paulo. Sim, na Que é um USE, problema. né? Na USE. Não, ela na federação, porque Ah, a na federação, tá. Na federação, FESP. lá em São Paulo, a FESP, lá em São Paulo, na verdade, a federação é um centro. Uhum. Eu não sei, A foi FEB ficando com também é um esse, centro, né? foi Tem ficando com grupo de esse nome, estudo. mas ela não tem função federativa nenhuma, a FESP em São Paulo. O Ah, que sim.
A USE é que ocupou esse lugar em São Paulo. Sim, sim. É um centro espírita que tem ali perto, ali na rua. É perto da Sé, ali, da Igreja da Sé. É perto Uhum, da Municipal. E acho que é na Maria Paula, né? Maria Paula Rua. Maria Antônia, sim. não lembro. Mas é um prédio enorme, grande, uma coisa, né, muito grande. É enorme, né? Sim. Participava ali, mas agora ela foi se afastando também, porque ela foi se sentindo meio sem espaço. E não sem espaço, porque o pessoal ainda chama alguns de nós para fazer. Mas a Sim. gente se sente bem, sabe? É, Então, tem todo um clima, né, Carlos? Tem todo um esse é um clima em debate que cima, a gente vai é ter muito que. complicado. É, a gente vai E estar, né, Suzy, esse debate. O que que nós vamos fazer da o que vida, que né? nós vamos fazer? Muitas O pessoas nos pessoal me perguntam. pergunta. O pessoal me pergunta isso. O que que nós vamos fazer? Eu falo, não sei. Porque, na verdade, o nosso propósito era, como eu falei no início, era chorar no ombro um do outro. A gente está crescendo, está Choramos e... propondo, estamos pautando, estamos É, dando a questão progressista do movimento, dizendo que, olha, quem faz arminha com a mão na casa espírita está completamente errado. Aliás, quem faz arminha com a com mão a em mão qualquer canto. estava tudo errado. Mas dentro de uma casa que se diz cristã, né, é mais contraditório ainda, é uma coisa triste, terrível, para não dizer, né? Sim. E nas outras religiões também, né? Então, nós estamos pautando essa questão, dizendo, olha, Kardec, Kardec, se não era socialista, conviveu com muitos socialistas, principalmente com socialistas utópicos, né? Vários parceiros, Sim. Lachat, Condeni, né? E ele era para o seu tempo, se ele não era socialista, né, ou de esquerda, mas dá para dizer que hoje ele seria do campo da centro-esquerda, né? Sim, certamente. Hoje ele seria um progressista, né? Obviamente Comparado que com não o que jamais seria um capitalista, um neocapital, como é que fala? um neoliberal. É. Porque para a época eles chamavam liberal as pessoas que eram progressistas, né? Sim, sim. O liberal A daquela coisa foi se época não era, deformando. É. o termo liberal daquela época não tem o mesmo conceito de hoje, né? O liberal e o neoliberal hoje falam de mercado, né? De economia de mercado. O liberal da época Uhum. era aberto para as coisas. É, um progressista, né? É um problema. E como em todo o pensamento dele, caráter progressista do ponto de vista social, que pesa essa questão do racismo, Sim. que Tá a dando gente, a gente bastante, tá dando bastante tumulto, digamos assim, bastante efervescência esse debate do trabalho que os espíritas à esquerda, que é esse pessoal da Bahia que eu te falei, fez, que não é uma adulteração do Evangelho segundo o Espiritismo, é um trabalho apenas de colocar alguns pontos. O texto do Kardec está ali e eles fizeram tipo uma nota, mas uma nota mais visível. Eu achei um muito bonito. comentário, né? É um Um comentário assim comentário, maior, né? visível, muito legal, sabe? Comentado, muito bom. Eu não vi. É gratuito, é um PDF gratuito. Eu até posso, se Ah, tu no quiser, eu PDF? Eu posso não vi. Depois colocar eu. no nosso grupo lá no Sejus, eu ponho o PDF, Tá, tá? coloca Para lá. todos. Tá. Porque para o estudo é fundamental, né, Carlos? Tu tá lá, digamos, num grupo Ah, de estudos, surge aquele texto. Aí tu tem lá uma nota bonita, feita com um linguajar bacana, sabe? Para alertar as pessoas e, né? Mas os é conservadores interessante. estão possessos, eles não suportam isso. É tão evidente em Kardec essa questão, né? Ele está escrito claramente: nenhuma sociedade pode ser chamada. Tem pessoas que passam fome. Uhum, Ele disse sim. isso na obra, está lá escrito. E ele, isso é um exemplo, né? Uhum. Outros Sim, tem momentos em que ele se põe em progresso. Quando ele fala da questão da propriedade, né? Quando ele fala da questão do uhum. direito de propriedade, ele fala, como é que é? E o que pensar, como é que é? E o que pensar do roubo da, uma palavra que agora me fugiu da tradução, o tradutor está lá, agora me fugiu.
Sim. O que Daí, pensa o roubo, né? uhum, Da, 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 da fraude, né? da fraude. Então, ele questiona a propriedade privada também, né? Ele fala, é um direito, é bom que todo mundo tenha, né? Mas o que pensar você do roubo? E da, Uhum. aí, lá atrás, essas propriedades se originaram da onde, né? Grilagens e tudo mais, né? Como Uhum. é que é? É da É. burla, parece que ele não usa uma palavra, não lembro agora, uma palavra bem técnica, da burla, da fraude, do roubo, né? E ele questiona essas coisas. É. O caráter progressista de Kardec é absolutamente indiscutível, né? Aliás, esse pessoal do movimento espírita, como é que pode, né? Como é que chegou nesse ponto, Carlos? Como é que chega nesse ponto, né? Eu não consigo entender. Defender torturador. Pensa, Carlos. Carlos, teve um caso na internet, que eu vi isso no Twitter, que alguém printou, isso era de um grupo, alguém printou e postou no Twitter o diálogo do grupo, assim. A mulher dizendo, não, vocês nem imaginam, nós agora estamos recebendo mensagem psicografada do Ustra. Tu acredita? Um grupo espírita, conservador. Tu acredita nisso? Esse Sério, isso não. pessoal, esse pessoal tá E o que ele enlouquecido. falava? Amai-vos uns aos outros? Pensa! Eles O que nem ele fala, sabem, né? eu acho que não, nem conhecem, Porque acho, se fosse uma a mensagem do bem, caminhada. com certeza não é uso, né? Esse cara é falso. Nem Uma mensagem conhece a falando de caminhada do amor, urso. Olha, inacreditável, é Carlos. Eu, aquela mulher numa passeata com a camiseta com a cara do Ustra, o Ustra vive e a imagem de Nossa Senhora do lado. aham, e um revólver. E um Então, revólver. assim, A é Nossa uma Senhora. coisa. Parecia que ela É, estava tendo a Nossa Senhora como refém. O revólver assim, é. a Nossa Senhora aqui. Por isso tudo é que a gente surgiu, né, Suzy? Por isso, por essas Tem e gente que outras. diz há males que vem para bem. Agora, Você realmente, Carlos, nós é vamos ter que uma. começar a pensar com muito carinho a respeito do futuro do movimento, né? E É, talvez o futuro seja a gente continuar vivo do jeito que estamos e levar adiante, levar para frente mais um tempo, mais um bom tempo, eu acho. Porque eu vou te dizer uma coisa: muitas pessoas estavam saindo do espiritismo, abandonando totalmente. E não é, abandonaram porque encontraram na internet esses, esses esses grupos. pontos, assim. Lá no nosso grupo tem muita gente que fala isso, né? Ó, eu estava já desistindo, saindo, mas encontrei vocês, então aqui já tive um novo Exatamente. para mim, né? Isso é bom porque a história de chorar no ombro um do outro é verdadeira, a gente quer botar para fora isso, né? E foi o que a gente fez De durante nada. muito tempo. E, É. e foi assim que a gente Mas se se a gente for fortaleceu. ver direitinho, a gente for perceber direitinho, tem muita gente progressista dentro do centro, do movimento espírita conservador. Tem muita gente progressista. Sim, só que estão acomodados, né? Estão lá quietinhos e Só que não questiona muito internamente, né? Mas são de postura politicamente, são progressistas. São de esquerda, né? sim. Não são fascistas, não votaram em Bolsonaro, mas É, que não questiona muito, por exemplo, as bobagens que o Divaldo fala, né? Por exemplo. meu Deus do céu. Então é que é Tu aquela sabe que coisa. eu nem posso mais falar muito o nome dele, porque tem um bando assim de fãs dele que entram no canal e eu tenho receio, assim, que daqui a pouco, sabe, eu tenha problema no canal. Então, eu estou evitando falar o nome dele totalmente, assim, porque, Mas eu vi na internet, mas assim, eu vi uma menção a um sim, fato de que ele teria se não se desculpado, mas ele teria se justificado daquela fala. Ele defende os caras que é um pouco estavam. mais antigo. Aquilo eu acho que é uma outra fala, não é a fala do terrorismo. Mas eu não vi a fala. Ele Eu vi diz que falou sobre a tipo um influência de meme. espíritos. Aham, Falou o quê? ele diz que falou sobre a influência de Isso, a espíritos. influência de espírito, né? E orar e vigiar, hein, Divaldo? Ah, Você ele dá é, abertura ele é para quem tem esperto, ele afinidade, é não vivo. é? Você dá Uhum. abertura para quem tem afinidade contigo, né? Então,
É que se alguma tivesse coisa que... feito sucesso, ele daí ia dizer que foi um mentor Então, mas espiritual eu dele. não vi a fala. Essa fala dele eu não vi. É um troço Algo antigo. dizendo o que ele falou. Sim. Mas eu não vi a fala. Procurei e não achei. Ele deu uma entrevista dizendo que uma certa fala dele, mas não é essa do terrorismo, não, é outra. Ah, não é essa. Tem Pode, várias dele que pode e tem aquela ser da atribuído. ideologia de gênero. Deixa para lá Ele esse falou aí. essa bobagem também. Só bobagem, Querido, nós temos 5 minutinhos ainda, porque o Zoom, ele encolheu agora. Eu não tenho É, mais aquele tempo que eu tinha. E o Zoom, para mim, é prático, porque eu posso gravar, né? E daí, sim. a maioria dos outros eu não... É só para fazer ao vivo. Então, eu É, te dou esses 5 minutinhos para tu fazer o teu encerramento. E é bem legal a gente rever essa história, essa é trajetória. verdade. Há uma pessoa muito importante com a gente também, que eu não citei, para fazer justiça, vou citar, que é a professora Regina Celi Rocha, Ah, sim, querida, sim. companheira também, Tem vários muito muito queridos. importante O no Elias, CEJOS, é né? uma Um das baita. coordenadoras. O Elias O tem Elias, dado uma eu citei força. o nome, O Elias eu É, falei, né, de Goiás. é. Às vezes vai citar as pessoas e às vezes não lembra Eu às vezes até evito citar, porque dessas erros. eu vou falando, vou esquecendo. É complicado. É. É complicado. Vale também dizer que a gente teve uma aproximação com a Dora Encontra, que é uma companheira querida, Sim, sim. né? E a gente foi, graças a Deus, conhecendo pessoas sensacionais, pessoas ótimas pessoas. É muito legal Eu estive na casa da Dora nesse período. esse A gente, momento que a gente está vivendo é muito bonito, sabe? Muito bonito. é, Talvez fazer algum encontro, sei lá, nacional, alguma presencial. coisa. Alguém já falou, deu essa proposta, mas assim, é muita gente. Por exemplo, tem você aí no Rio Grande do Sul, tem lá nas Alagoas, tem do país. Como é que a gente junta todo mundo? Pois é, Só se isso a é gente esperar a passagem de avião aí que o Lula está falando que vai ter esse acordo 200 pila. É, então, mesmo aí assim não é sim. poder pagar, não. Aí sim a gente podia Pagar é fazer. mais barato. Mas não é para Enfim, todo mundo também, né? Para ter algumas é, critérios. Mas, Suzy, então, eu queria te agradecer muito, mandar um beijo aí para todos os seus internautas aí, pessoal que te acompanha, sim, e é desejar isso. que a gente consiga avançar, crescer, formar mais grupos de esquerda, mais grupos progressistas no movimento, para a gente colocar Kardec no viés que tem que ser, né? Exato. E Ele está estudar muito é, chateado com essas coisas que aconteceram no movimento espírita em nome dele, né? Como é que, cara, pô, como é que o pessoal fala em meu nome, fazendo arminha com a mão, defendendo não, tortura é deprimente, é e tal? deprimente. Então ele deve E, estar muito chateado, e né? trazer Onde, de volta o espírito crítico, né, Carlos? O espírito sim, de crítico não Herculano é Pires, destrutivo. O espírito crítico é quem nos ajuda a crescer, a andar, tá? a evoluir. Estudo sem espírito crítico não existe. Daí é só decoreba. Aí tu só está Claro, decorando livro, né? verdade. É isso que a gente tenta fazer. Querido, eu te agradeço de coração. Grande beijo. Eu vou passar Você a também. lista da turma, então a gente coloca eles primeiro no grupo inicial e eles vão decidindo para Vamos qual decidir. departamento E eles vão. também para facilitar isso, daquele que já tiver clareza, eu quero ir para o grupo de estudo mesmo dos livros e tal, Ou de repente eu ponho todo mundo lá e depois a gente vai e vendo. depois põe nos outros. Normalmente a pessoa entra no de estudo e no bate-papo. Eu vou botar nos dois, Uma tá? coisa, Melhor, que daí depois a gente vai falando lá e vai explicando. Então isso, tá, fica mais fácil. tá bom. Um beijo para ti. Até Outro para mais, você. querido. Valeu. Tchau. Tchau.